Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a você que está nos acompanhando no YouTube, seja bem-vindo. E vamos agora para mais um EBD, né? Vamos fazer a revisão da lição 10 e lição 11, que fala sobre os ofícios de Jesus Cristo. Ele na perspectiva de profeta, rei e sacerdote. Vamos começar como Cristo profeta, mas antes, vamos ler Deuteronômio, capítulo 18, versos de 15 a 18, onde vai introduzir a chegada do profeta no reino de Deus. E diz assim: Deuteronômio, capítulo 18, versos de 15 a 18. Amém? Pode continuar? O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porém as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedireis conta. Então aqui a gente pode perceber de antemão que uma das metodologias do profeta é ser o representante de Deus diante do povo. Então o profeta ele vai proferir ao povo a vontade de Deus. E assim o profeta também ele é responsável pelo ensino daquele povo. Por quê? Através do ensino ele vai elucidar aquelas pessoas sobre a vontade de Deus. Através daquele ensino ele vai poder identificar quais são os pecados daquele povo, tanto do povo como também dos seus governantes. Através do ensino, ele vai conseguir guiar estas pessoas a cumprir a vontade de Deus, né? Então, através dos seus ensinos, o profeta ele denuncia o pecado dentro da comunidade, né? Como também nós podemos encontrar aqui um exemplo da metodologia do ensino, que se encontra em Isaías, capítulo 1, versos 13 a 17. Aqui é um exemplo de como sacrificar com intenção correta de mudança da própria vida, né? Como é que a pessoa vai agir, sacrifício em mudança de vida. E Isaías, no capítulo 1, de 13 a 17, ele traz esse exemplo de ensino do profeta, que diz assim: não me tragais mais ofertas debalde, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas. Já estou cansado de as sofrer, pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e até quando multiplicarás a oração, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o juízo. Ajudai o opressor, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Então o profeta, através do ensino, ele vai convidar a mudança de mente, que ontem, na juventude, nós trabalhamos Romanos 12, 2. Né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Então, desde o princípio, o profeta ele já convida aquelas pessoas que ele guia, né, a fazer a vontade de Deus e a transformação da vida pessoal. O profeta também,
ele prediz o futuro. Ele revela às pessoas o que Deus preparou para um futuro próximo ou longo, né? E isso a gente pode encontrar lá no livro de Reis, no capítulo 18, né? Onde existe um encontro de Acabe com Elias, né? Então lá é um exemplo. A gente não vai ler todo o capítulo para não delongar. Os profetas também tinham a metodologia de operar milagres. Por que essa necessidade? Porque quando se operava milagres, as pessoas que ele guiava tinham a total certeza de que aquilo que ele estava proferindo a eles era de procedência divina. Então era como se fosse uma contraprova de que Deus realmente tinha instituído aquele profeta como o guia daquela comunidade, um representante de Deus ali presente. Isso nós podemos encontrar em Êxodo, capítulo 4, no versos de 2 a 5. Enquanto vocês abrem, né, de provar a origem divina de sua mensagem tornavam mais acessíveis ao povo, ou seja, o povo tinha uma recepção daqueles ensinos que o profeta lhe proferia, né, daquelas recomendações, né, do que a vontade de Deus estava sendo proferida por ele, para que aqueles que estavam ali no seu povo pudessem seguir e cumprir com o verdadeiro objetivo de mudança de mente, mudança de vida, para que a vida dessas pessoas pudessem estar ajustadas à vontade de Deus. Em Êxodo capítulo 4, versos 2 a 5 diz: E o Senhor disse-lhe: Que é isto na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então os milagres eles serviam de fato para provar que existe a ação divina ali, diante daquele profeta que foi escolhido por Deus. E trazendo para a perspectiva e realidade de Cristo, nós sabemos como ninguém que Jesus Cristo, ele foi um perfeito profeta. Jesus, ele foi mestre em todas as metodologias, seja no ensino, ele aos 12 anos já ensinavam no templo. Então Jesus, ele desde cedo ele já trouxe a vontade de Deus exposta àquela comunidade, àquele povo. Ele revelava o futuro. Sim, Jesus, ele trouxe essa metodologia à tona e também operava sinais e maravilhas que nós podemos encontrar aos montes nos evangelhos. Então nós entramos agora nos 4 períodos distintos do trabalho profético de Jesus. O primeiro, o trabalho preparatório do Verbo antes de se encarnar. E isso a gente pode observar no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 1 e 2 e também no verso 9. Para que Jesus Cristo pudesse ser aquele profeta perfeito de primeira linha, nada melhor do que o próprio Deus, correto? De que estava desde o princípio, ele que foi o arquiteto do universo, o arquiteto do mundo, ele que fez todas as coisas. E diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Este era a verdadeira luz. Aí o verso 9 já. Este era a verdadeira luz que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então, esse é o primeiro período, né? A preparação de Cristo, onde ele deixou a sua glória, encarnou na Virgem Maria, né? E viveu aqui o seu ministério terrestre, que é o segundo, o período do ministério terrestre de Cristo, onde ele cumpriu esse ofício com maestria e excelência, né? A ponto de extinguir. Como assim a ponto de extinguir? Segundo a palavra de Deus, a Bíblia, Jesus Cristo ele foi o último profeta. Se encerrou ali o ofício de profeta diante da palavra de Deus, né? Onde ele completou
as profecias, revelando todos os mistérios divinos, pondo termo ao ofício profético. E isso nós podemos encontrar em Hebreus, no capítulo 1, versos 1 e 2. Aonde Hebreus ele vai parafrasear João no capítulo 1. É basicamente o mesmo verso, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E é interessante quando Langston ele exalta a grandeza de Jesus. Langston disse assim: nesse ofício, Langston exalta a grandeza de Jesus nesse ofício e destaca a diferença para os profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Velho Testamento pregavam: assim diz o Senhor. Ele, porém, dizia: assim eu vos digo. Jesus era, por consequente, muito superior aos profetas, não só na mensagem revelada, mas também na maneira de a revelar. Então ele não precisava dizer, igual os profetas antigos, né? Assim diz o Senhor, porque Jesus é o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele faz parte dessa trindade. Ele é o Filho que compõe essa trindade, que é única, essa triunidade, né? Então, não poderia ser diferente, ser o profeta completo, o profeta que extinguiu essa atividade, esse ofício. E o terceiro período é o período de ascensão até a consumação dos séculos, onde os discípulos são os instrumentos divinos para prolongar o trabalho profético de Cristo. Porque naquele tempo existia também algumas revelações que o povo não ia entender e eles não iriam suportar. E isso a gente pode encontrar em Atos, capítulo 1, verso 1, e depois em João 16, 12, onde ele vai fazer essa afirmação. Em Atos, no capítulo 1, verso 1, ele diz: fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de todas as coisas que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. E em João 16, 12 diz: ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Uma das coisas, a gente pode pensar aqui no livro de Apocalipse, né? Imagine se Jesus ainda ali andando com os discípulos, desse essa revelação para todos eles. Como eles receberiam, né? Por isso que é importante a gente observar que o tempo de Deus é um tempo que só pertence a Ele. Às vezes nós não estamos preparados para entender ou para saber alguma coisa, né? E Deus ele tem um momento certo, a situação correta para que possamos entender e compreender a sua vontade em nossas vidas. E no quarto período, Jesus continua revelando as coisas do Pai aos santos na glória. Isso nós podemos observar em vários textos, né? O primeiro texto está lá em João 16, 25, que diz: disse-vos estas coisas por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. E depois em João 17, 26 diz: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado neles esteja e eu neles. Em Isaías 64, 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem olho viu, fora de ti, ó Deus, o que há de fazer aquele que o espera. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 12, diz: porque agora vemos por espelho como enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também são conhecidos. E aí a gente vai encontrar vários outros textos bíblicos, não é? Que prova esse ofício profético de Cristo. Se vocês quiserem depois, eu posso passar esse material para vocês. Então a gente já vai para um outro ofício, que foi um ofício também desempenhado por Cristo, que é o ofício do sacerdote. Cristo ele foi o sacerdote, né? Existe uma diferença, sim, entre profeta e sacerdote. Enquanto o profeta ele é um representante de Deus e profere a vontade de Deus ao seu povo, o sacerdote ele é um representante do povo,
não é? Ele é a ponte entre o povo e Deus. E aqui em Hebreus, capítulo 7, no versos 14 a 16, diz: Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. A gente vai continuar e vocês vão entender mais à frente o que quer dizer isso, né? Porque naquele tempo a tribo de Levi ela era responsável pelos sacerdotes. Então era de forma carnal. Nós sabemos que Cristo ele é da tribo de Davi. Então, assim como Melquisedeque não era, porque não existia ainda as tribos divididas, ele é chamado eterno sacerdote. Por isso que Jesus é também comparado a ele, que na verdade, deixa eu retornar aqui, que lá na frente a gente vai perceber que mesmo ainda Jesus não tendo sido encarnado, lá em Hebreus a gente vai perceber que Melquisedeque, que era parecido com Cristo, porque desde o princípio Cristo estava ali, parecido no ofício, na procedência de ter se tornado um sacerdote. Há semelhanças, porém, muito diferentes também entre profeta e sacerdote, como eu vos disse há pouco. Onde o profeta ele guia e transmite a vontade de Deus, o sacerdote ele vai ser essa ponte entre Deus e o homem. E nós sabemos que Cristo ele também foi o último sacerdote. Cristo ele rasgou o véu do templo, onde ele deu acesso para que todos nós pudéssemos ser sacerdotes. Então, cada um de nós temos esse acesso direto para com o Pai. Agora, não precisa mais ter uma pessoa imperfeita como mediador, porque o próprio Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele encarnou na terra, ele nos ensinou qual é o verdadeiro caminho pelo qual nós devemos seguir. Ele deu o testemunho da verdade. Ele, Jesus, que pisou a cabeça da serpente, tomou a direção do mundo das mãos de Satanás e nos ensinou qual é o alvo, qual é o caminho reto que nós devemos seguir. E aqui na palavra de Deus, a gente vai agora entrar nesse... Peraí, deixa eu rebobinar. Sim. O profeta profere ao povo a palavra de Deus, denunciando a corrupção do sistema religioso, enquanto o sacerdote é um representante do povo, um mediador entre o povo e seu Deus. Desde Moisés, o sacerdote é advindo da família de Davi, como eu falei a vocês. O profeta falava os oráculos divinos, independente da tribo a que pertencia, como é o caso de Davi, o rei de Israel da tribo de Judá. Jesus é da mesma tribo de Davi, dificultando a compreensão de sacerdócio como um chamado divino, por não ser da escolhida tribo para este ofício. Como ele disse, a tribo de Levi que era responsável pelos sacerdotes, pelo sacerdócio, pelo ofício. Além de Hebreus 5, já citado anteriormente, em Gênesis 14, Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus vivo. Lá se encontra em Gênesis capítulo 14, nos versos 17 a 20, que diz assim: Após voltar Abraão de ferir meu Deus, aí começou esses nomes. Quedorlaomé, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Esses versículos, eles explicam com clareza a ordem sacerdotal de Jesus. Ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como elucida os versos 6 e 10 do capítulo 5 da carta aos Hebreus, que diz: Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus,
nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele fugia dessa regra da linhagem carnal, né? Ele, assim como Melquisedeque foi instituído por Deus sacerdote, Cristo, o Messias, o perfeito, ele também foi instituído por Deus, o próprio Deus, sacerdote. O texto dos Hebreus começa o verso 6 do capítulo 5 com a expressão, como em outro lugar também diz essa expressão, apontando para o Salmo 110, Salmo 110, aonde diz, do 4 ao 6, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará também cabeças por toda a terra. Ou seja, uma profecia sobre o sacerdote eterno. Não é? A mesma carta, no capítulo 7, ela vai completar a comparação e o porquê da ordem sacerdotal de Jesus. Né? É um pouco maçante essa parte, gente, é porque tem que ficar um pouco mais amarrado, entendido, para que não haja nenhuma dúvida. Aí Hebreus 7, de 1 a 3 diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Aqui a gente já percebe, né, que a semelhança de Melquisedeque ali é ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetualmente. Então, o sacerdote, além de ser o representante do povo, além de mediar, ele também era responsável por toda a ordem de sacrifício, né? Existia sacrifício para perdão dos pecados, que era feito ali em cima do altar, onde era aspergido o sangue de um cordeiro, de um novilho perfeito, de um ano, onde ele aspergia o sangue pelas 4 partes do santuário ali, né? Onde ele estava fazendo o sacrifício. E Jesus, ele se tornou superior porque Cristo, ele foi o próprio Cordeiro, né? Ele foi aquele que se entregou por nós. Ele foi o sacerdote que se entregou por nós, a sua própria carne, e morreu por nós, não é? Cumprindo a lei. Porque a partir do momento que Cristo ele foi sacrificado na cruz, ele sangrou nas 4 pontas, na coroa de espinhos, nos seus braços e nos seus pés. Então, o sacerdote perfeito, Cristo, que se entregou por nós, além de ter sido um mediador incansável, porque mesmo em momento de agonia na cruz, ele clamou por nós: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, até o fim, Cristo ele se mostrou esse sacerdote perfeito, mediando entre o homem e o próprio Deus. E, completando agora com o embasamento bíblico, o que eu tinha dito, que ele nos tornou sacerdotes. Nós encontramos isso na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo, lá em 1 João, no capítulo 2 e 1, vocês podem perceber que ele é o nosso intercessor. Intercessor que, segundo o grego, é chamado Paracletos. A palavra Paracletos ele pode ser tanto para Jesus como para o Espírito Santo de Deus. Paracletos, na perspectiva de Cristo,
aquele advogado fiel. E na perspectiva, utilizando para o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. Então, Cristo ele foi esse Paracletos. E lá, em 1 João, capítulo 2, 1 e 2, diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo pura que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Enquanto os sacerdotes, eles sacrificavam aqueles novilhos, né? Jesus ele se entregou por nós. Ou seja, não era uma expiação limitada. Ou seja, tinha um período para você fazer isso. Então você passava um ano inteiro ali. Chegando naquele momento, naquele evento, você sacrificava, né? O sacerdote sacrificava para que você pudesse ter o perdão dos pecados, né? Porém, lá no curso de batismo, a gente gosta de chamar esse ato de nota promissória, né? Porque não é um cordeiro que vai nos livrar dos nossos pecados, mas aquele que é perfeito, aquele que é o próprio Deus que tira os nossos pecados. E a partir do momento que Cristo se entregou por nós, aqueles pecados que estavam pendurados lá, nos cordeiros, nos novilhos, eles foram perdoados também. Ou seja, o perdão de pecados de Jesus Cristo, ele é eterno. Ele é atemporal, tanto os antigos como de agora e do futuro. A gente não vai precisar crucificar um Jesus há um certo tempo, assim como era feito com os sacerdotes daquele tempo, né? É um sacrifício perfeito. É um sacrifício no qual nós devemos ter a consciência do nosso lugar, né? Que deveria ser nós que estivéssemos ali naquela cruz. Mas pelo fato de nós sermos imperfeitos, de merecermos o fogo do inferno, nós não conseguiríamos pedir perdão pelos nossos pecados através da nossa própria vida, porque nós já estávamos corrompidos. Então, Cristo, ele foi responsável por isso, por nos dar a vida eterna, nos dar o presente da salvação, né? Então, aqui diz: assim como os sacerdotes intercediam, sendo também um sacrifício de resgate, em uma intercessão a favor de todos os homens. Aqui no livro de Isaías 53, e depois a gente vai ver em Lucas 23, 34. Primeiro, Isaías 53, versos 12, diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá dele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado como os transgressores, e levou sobre si o pecado de muitos, e intercede pelos transgressores. Em Lucas 23, 34 diz: e Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes, né? Costumam afirmar que Isaías é um livro messiânico, né? Onde ele sempre aponta Cristo lá na antiga aliança. E ele intercedia também, meus irmãos, Jesus, de maneira especial a favor dos crentes. Isso a gente pode encontrar lá em João, capítulo 14, verso 16, onde diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, né? Que é esse Espírito Santo maravilhoso. A partir do momento que nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus é selado em nós. Então, nós temos esse Consolador dentro de nós, selados. E em João, capítulo 17, verso 9, diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, Jesus, ele nunca vai abandonar os seus filhos, né? Ele rogou pelo Consolador, Jesus nos enviou o Espírito Santo, né? Aquele que é o penhor da nossa salvação. Então, nós podemos perceber também em Hebreus, capítulo 2, no versos 17 a 18, que diz: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordiosos e fiel, sumo sacerdote, nas coisas que são para com Deus, para expiar os pecados do povo, porque daquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então, Cristo é um sacerdote superior,
né? Ele é um sacerdote superior, eterno, perfeito. O seu sacrifício é ilimitado, como eu tinha dito anteriormente, enquanto o sacrifício dos outros sacerdotes era limitado. Tinha um período de tempo para se cumprir, né? Ele salva a todos, em definitivo, a todos que o invocam e creem na provisão, né? Marcos, que horas são, por favor? Falta 20. Então a gente ainda tem tempo. Em Hebreus, capítulo 7, versos 22b ao 28, aqui diz a providência divina, a garantia para resgate da humanidade. E diz assim: Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso que ele esgotou esse ofício de sacerdote. Porque ele se entregou por nós, ressuscitou e ele vive. Então, até hoje, Jesus é o nosso sacerdote. Por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, se oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, né? Porque naquela época o sacerdote, para ele estar fazendo essa intermediação, ele tinha que oferecer por si mesmo, para ter ali como continuar aquela atividade, e depois atendia ao povo, né? Sendo esse intermediador entre o povo e Deus. Por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. E a Bíblia, ela deixa muito claro a veracidade e a necessidade dos ofícios que Cristo teve que desenvolver e cumprir, né? Justamente para que a lei pudesse ser cumprida. Então, houve sim essa necessidade. E um outro ofício, apesar de que tem doutrinas aí, não é? Que trata Cristo como se fosse apenas profetas, não é? Tem uma determinada seita, não é? E tem outras que consideram Cristo como um governador universal, né? Onde ele é o líder espiritual da humanidade, é um anjo de luz, né? Não vou citar, acho que os irmãos devem saber qual é. Cristo como rei. A ideia antiga de um remidor está na mente dos povos, relacionada à imagem de um governo terreno. Então, o povo naquele tempo, quando viu Jesus Cristo executando os seus ofícios, né, de profeta, de sacerdote, guiando o povo daquele tempo, que estava sendo oprimido pelo Império Romano, ele queria que Jesus assumisse o poder como rei terreno apenas. Só que esse ofício de rei de Jesus Cristo, ele aponta para um reino universal de Cristo, onde ele tem todo o poder na terra, como também nos céus. Não era um interesse político ali, mas era anunciado o reino de Deus para todo aquele. Em Salmos 2, versos 6 a 8 diz: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra, deve ser os confins, aqui está errado, e os fins da terra por tua possessão. Ou seja, os textos no Novo Testamento não mudam o tom de uma monarquia do bem, que é regida por um rei justo, né? Isso a gente pode encontrar em Mateus, no capítulo 25, 31 e 32, que diz:
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então, o próprio Jesus ali fala de um poder celeste e terreno, uma autoridade ou poder que lhe é concedido, dado em ambos os lugares, como no céu como na terra. E isso a gente pode encontrar em Mateus 28:18. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, o reinado de Jesus, ele além de ser divino, ele também é fruto de uma descendência carnal, né? Porque Jesus é da tribo de Davi. Então ele é rei também, tanto de forma divina, por ser o próprio Deus, como também da linhagem carnal. Ele é da tribo de Judá, um descendente direto de Davi, o amado rei de Israel. Quando Jesus nasceu, os pastores são anunciados e Belém é chamada pelo seu antigo e áureo nome do ilustre filho de Jessé. Isso a gente se encontra em Lucas 2,11, que diz que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então Jesus, ele, além de ter, através dos seus ofícios, como sacerdote, como profeta, como rei, ele nos trouxe a salvação eterna, né? E esse reinado ele foi reconhecido não pelos judeus, né, que não o reconheceram como o verdadeiro Deus ou como o verdadeiro rei, mas ele foi reconhecido por um ímpio, Pilatos, né, que era um governador romano da época. E ali, ele tendo a sua conversa com Cristo, ele perguntou: Tu és rei dos judeus? E Jesus disse: Tu dizes que sou, mas para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso se encontra em João capítulo 18, verso 37. Então, por isso, na cruz estava escrito ali: Jesus, o rei dos judeus. Né? Então, nós devemos ter em consideração essa passagem de Cristo aqui na terra, né? Onde ele veio, encarnou, nasceu, testemunhou da verdade, nos deu direcionamento. Ele é a ponte entre Deus e o homem. Ele é um sacerdote eterno. Ele é um profeta que inesgotou, né? Ele é um profeta que esgotou toda a possibilidade de que um outro profeta surgisse. Ele é o profeta perfeito. Ele anunciou, ele guiou, ele fez milagres, ele deu testemunho do que vai nos acontecer. E ainda assim, depois da sua ascensão, ele trouxe revelações ainda a João, onde escreveu o livro de Apocalipse. Então, que nós possamos compreender de forma ampla que esses ofícios que Jesus Cristo cumpriu, ele foi necessário para que nós pudéssemos estar aqui hoje, alinhados com a palavra de Deus, que nós possamos ter essa esperança diária em nossos corações a cada dia, que Jesus Cristo possa ser real nas nossas vidas em todo o tempo, porque Cristo foi aquele que se entregou por nós em nosso favor. Ele foi crucificado em nosso lugar. Que nós possamos respeitar, que nós possamos reconhecer Ele como um verdadeiro Rei, o Rei da eternidade. Que nós possamos reconhecer Ele como o profeta, sim, que fez milagres, que provou a existência de Deus. Ele, sendo o próprio Deus, desceu da sua glória, nos ensinou, testemunhou da verdade. E que nós possamos sempre recorrer a esse sacerdote, que na sua ascensão ele clamou a Cristo, clamou a Deus e nos enviou o Consolador, esse Paracletos, que é o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que está selado em nós. Então, com a finalização desse estudo, dessas 11 lições que até hoje foram proferidas aqui para os irmãos, que nós possamos colocar em prática, em nosso entendimento, tudo aquilo que foi ensinado na EBD. Para deixar um aviso aos irmãos, eu ainda não sei como vai proceder a EBD a partir do próximo domingo, porque esse foi o último estudo, foi a revisão do estudo da semana passada, para a gente finalizar. Depois eu vou estar perguntando ao pastor, provavelmente a secretária da igreja vai estar nos informando
como é que vai proceder daqui em diante. Se vai voltar às classes, a ter a sua EBD ali, ou se vai continuar de forma geral. Deus nos abençoe, obrigado pela oportunidade. E se você tiver alguma pergunta, eu estou aqui. Se eu não souber responder, eu chamo o pastor, grito, olha, pastor, vem cá. Ou então a Auristela está ali, né, Auristela? Tem Lucas aqui também, que é professor. Tem um bocado de gente aqui que pode estar nos ajudando. Se alguém tiver alguma pergunta, sinta à vontade para perguntar.